Bem-vindos! Está começando mais um Direto ao Ponto com Cristiane Mello e hoje o assunto é acidente vascular cerebral, o conhecido AVC ou derrame. É uma das maiores causas de mortes no mundo e hoje nós vamos bater um papo com três pessoas magníficas. Nós temos aqui o Dr. Tarsis Farias, que é neurologista e vai falar sobre a reabilitação de paciente pós-AVC. Também vai contar aqui o depoimento, quem não conhece, o repentista João Ramos, que cantava com o Caboquinho, né? Professor de karatê, sensei de karatê. Ele vai contar o depoimento. Ele sofreu um acidente vascular cerebral, AVC, e vai contar como está sendo a vida dele pós-reabilitação de AVC. E para encerrar esse programa com chave de ouro, nós vamos conversar com o Dr. Vinícius Farias. Ele é fisioterapeuta neurofuncional e vai falar sobre a importância da fisioterapia na reabilitação desses pacientes que tiveram o AVC. Um grande abraço. Enquanto a vinheta passa, eu já peço a você que compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora no canal e coloca ali aquele sininho para sempre que tiver um conteúdo, você receber. Está começando agora o Direto ao Ponto com Cristiane Mello. E agora eu quero convidar para entrar no estúdio com a gente o Dr. Tarsis Farias, médico neurologista, especialista em distúrbios do movimento, não é isso, Dr. Tarsis? Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Cristiane, boa noite a todos que estão assistindo. Eu que agradeço a oportunidade. De fato, sou especialista em distúrbios do movimento, como você falou. Nós vamos falar hoje sobre a reabilitação pós-AVC. Então, vamos lá, direto ao ponto. De que forma, quais são os tratamentos de um paciente que precisa ser reabilitado pós-AVC? Olha, Cristiane, é muito importante essa pergunta sua a gente tem, na verdade, a preocupação hoje em dia do tratamento agudo, né, do acidente vascular cerebral, em que a gente vem divulgando de forma bem contínua, né, que, de fato, é muito importante, né, a chegada, o tratamento inicial, mas os pacientes que sofrem com AVC, né, um acidente vascular cerebral, seja ele isquêmico ou hemorrágico, né, que são os dois tipos mais comuns, assim, né, que são os dois tipos que acometem as pessoas, elas usualmente, né, ficam com algum grau de sequela, que podem ser as mais variadas possíveis, mas na maioria das vezes, essas sequelas elas são de origem motora, ou seja, a pessoa perde o movimento, né? Usualmente de um lado do corpo, né? E aquela perda de força, ela acaba sendo um fator desencadeante, às vezes, de muito sofrimento, perda de função, entendeu? Né? Afastamento, na verdade, de atividades trabalhistas e até atividades domésticas mais simples, né? Então, o paciente acaba ficando dependente de terceiros para isso daí. Então, o senhor falou para mim que existem dois tipos de AVC. Poderia explicar o que é o isquêmico e o que é o hemorrágico? Claro. E qual dos dois tem mais gravidade e deixa mais sequelas? Com todo prazer. O acidente vascular cerebral isquêmico é quando você tem a obstrução de um vaso, né? Que leva o sangue para o território, para o tecido cerebral, né? Que faz a função. Então, quando você perde aquela irrigação sanguínea, o paciente tem uma lesão no cérebro naquela região. Enquanto o hemorrágico é um extravasamento de sangue, né? O vaso rompe e o sangue extravasa para dentro do tecido cerebral. Então, ali em termos de gravidade, isso varia bastante, né? O AVC hemorrágico, ele costuma ter uma mortalidade maior, né? O hemorrágico. Mas os AVCs isquêmicos podem ser bastante graves, né? E podem também levar a sequelas muito importantes, né? A maioria deles é isquêmica. Então, assim, a gente vai ter uma quantidade de pacientes com acidente vascular isquêmico muito maior, né? Pela questão de estatística.
Então, esses pacientes, ao longo do tempo, ficam, né, com essas dificuldades, né, principalmente aqueles que ficam com alterações motoras. E, ao longo do tempo, é muito importante aí, e esse programa vem prestar um serviço público muito importante aqui de falar sobre isso, Verdade. porque esses pacientes precisam, na verdade, de suporte e de reabilitação após esses eventos, justamente para que eles possam voltar às suas funções, se não totalmente, pelo menos parcialmente ou de forma adaptada, né? E esse aí é o papel do médico que vai acompanhar, do neurologista que vai acompanhar em relação à reabilitação, né? E também é o papel do fisioterapeuta, que é um apoiador, na verdade, esse vínculo entre o médico e o fisioterapeuta é essencial para que a gente tenha um bom resultado final aí, né, no tratamento do paciente e na reabilitação dele como um todo. Nós estamos falando sobre reabilitação de sequelas. O senhor já falou assim por alto, mas poderia se aprofundar um pouco mais nas sequelas que podem ser deixadas por um AVC? Claro. Então, vamos pensar que a pessoa perdeu o movimento de um dos lados do corpo, né? Que é vamos dizer, é uma sequela usual, né? Do paciente com um acidente vascular cerebral. Então, essa perda de força, no primeiro momento, ela é mais grave, né? E com o passar dos meses, semanas a meses, o paciente vai recuperando em parte aquele movimento. Mas, ao mesmo tempo, podem se desenvolver situações que atrapalham o movimento do paciente. Por exemplo, existe uma situação chamada espasticidade, né? É um nome médico, mas assim, o que nada mais é do que o aumento da contração muscular do lado comprometido. Então, o paciente fica com, vamos dizer, um endurecimento do músculo. O músculo ele fica contraído. Quem tem ou teve, ou já viu um paciente pós-acidente vascular cerebral, uma boa parte deles, às vezes, fica com o braço ou a perna contraído de forma contínua, entendeu, né? Endurecido, né? Isso chama espasticidade. Além de ser uma coisa bastante dolorosa, é um problema que pode levar, às vezes, a posturas inadequadas do membro, retração dos tendões, e pode fazer com que o paciente, às vezes, fique naquela posição sem conseguir recuperar posteriormente. Pode levar, às vezes, a congelamento das articulações, né? Então, a articulação do braço pode, às vezes, ficar com dificuldade de ser mobilizada por conta disso. E dor, principalmente dor, né? Que é uma coisa que traz bastante consequência. E pode também levar à perda de função. Por exemplo, um músculo endurecido, ele pode não permitir que o paciente faça o movimento de forma adequada. Ou então, ele prende o braço do paciente e não deixa, por exemplo, ele fazer um movimento de extensão, né, de elevar o braço ou de abrir a mão. E aí, nesses casos, a gente precisa trabalhar de forma conjunta, com várias técnicas, né? Então, a fisioterapia, nós vamos ter Vinícius posteriormente que vai nos brindar aí com seu conhecimento vasto sobre essa área da fisioterapia, né? As técnicas são as mais variadas, mas são bastante importantes, né? E a gente, hoje em dia, tem um tratamento que é a aplicação da toxina botulínica. Essa toxina mesmo, que é utilizada para beleza, né? Muita gente usa, às vezes, para estética, né? Para ficar com menos rugas. Essa mesma toxina, a gente aplica ela, na verdade, no músculo endurecido, e a toxina ela vai fazer com que o músculo ele fique mais relaxado, né? E isso vai permitir que o fisioterapeuta consiga fazer o seu trabalho de forma melhor, vai aliviar as dores do paciente, porque a toxina, a gente sabe hoje em dia que tem um efeito também analgésico, né? Isso é conhecido já em relação às dores das contrações, né? Vai permitir um alongamento maior daquele músculo. Então, assim, é um tratamento que não é um tratamento novo, é um tratamento que já se faz há um bom tempo, mas que é muito importante aí no auxílio da melhora desses pacientes. Explicitando aqui de forma mais clara também, Cristiane, que é o seguinte, é muito importante que essa aplicação ela seja feita de forma bem específica no músculo que está comprometido, né? Então, por justamente isso que eu queria perguntar, porque assim, a gente vê vários profissionais, né? Dentistas, esteticistas, biomédicos, vários profissionais utilizando essa toxina botulínica, o Botox,
para várias coisas, para estéticas, mas para no caso do AVC, em casos de AVC, é necessário que o profissional seja um profissional gabaritado para esse tipo de tratamento, não é isso, doutor Tarsis? Justamente, é muito importante, porque, veja só, a gente vai precisar acessar o músculo que está comprometido. Então, em primeiro lugar, tem que haver um conhecimento anatômico ali da musculatura comprometida, né? E, atualmente, a gente tem feito essas injeções de toxina guiada por um aparelho de ultrassom, porque isso facilita para que a gente visualize diretamente o músculo. Então, eu vou com a agulha diretamente no músculozinho que está comprometido, eu visualizo isso na tela do ultrassom e eu consigo injetar a toxina exatamente no músculo que eu quero, né? Isso é muito importante, né? Que a gente utilize essa técnica para que a gente acerte mais, né, o músculo comprometido. Isso tem sido assim uma revolução hoje em dia no tratamento da toxina, né, com as aplicações de toxina, de forma que assim não se recomenda mais aplicar toxina botulínica, nesses casos, eu digo, às cegas, sem ultrassom, né? Aqui a gente está falando, só para ficar claro para quem está ouvindo, né, para a gente não ter nenhum tipo de equívoco, né? Que a gente tem dúvida, que a gente está falando aqui a respeito, na verdade, do tratamento da espasticidade, de músculos comprometidos após AVC. A gente não está falando, por exemplo, de tratamentos estéticos, nem na face, enfim, né, que aí não há necessidade do uso do ultrassom especificamente. Mas nesses músculos especificamente para o pós-AVC, é essencial fazer esse tratamento guiado por ultrassom. Então, transformando isso numa linguagem mais simples, são os músculos que ficam endurecidos. Exatamente. É isso? E o Botox vem para trazer um relaxamento e facilitar o trabalho do fisioterapeuta, que vai fazer com que essa musculatura venha ficar mais flexível e a pessoa volte a ter os movimentos, não é isso? Volte ou melhore, de certa forma, aquele movimento, né? Às vezes o músculo contraído, ele está atrapalhando o movimento do paciente. Então, quando a gente bloqueia ele, quando a gente deixa ele mais relaxado, o paciente consegue uma amplitude maior de movimento, né? Então, isso pode acontecer. E acrescentando, Cristiane, também existe a possibilidade, assim, a gente ainda utiliza a toxina botulínica nesses pacientes em reabilitação, porque, assim, alguns deles ficam com dificuldade de engolir, né? Não é incomum isso acontecer. E, por conta disso, alguns deles têm uma dificuldade de engolir a saliva. Então, alguns pacientes, eles ficam, na linguagem mais basal, né? mais popular, babando, né? Então, assim, a saliva, ela fica saindo da boca, né? Ele fica de forma contínua e aí a gente, às vezes, precisa reduzir essa quantidade de saliva, né? Porque ela, além de ser uma coisa que do ponto de vista higiênico, complicado, é também muito desconfortável para o paciente. E hoje em dia, com essa mesma técnica, esse mesmo tratamento, que é a toxina, a gente pode bloquear as glândulas salivares, né, com ultrassom. Então, a gente vai com ultrassom e a gente aplica nas glândulas salivares do paciente também para reduzir essa quantidade de saliva. Então, ajuda na reabilitação, aí mais no campo da fonoaudiologia, né, especificamente, né? Então, ajuda também esses pacientes.